O Brasil vive um cenário econômico muito conturbado. A crise vem afetando os brasileiros de diversas formas, seja pela dificuldade de conseguir emprego, pelo aumento dos preços, dos juros, que prejudica a questão da liquidação das dívidas, ou por qualquer outro fator. E as finanças dos indivíduos acabam tendo que ser revistas. A revista Exame apontou em 2015 uma queda de 3,8% para o Produto Interno Bruto, e relatou que a previsão para 2016 é de uma nova queda de 3,6%. Enquanto isso, o cenário social também apresenta indicadores preocupantes. Entre janeiro e novembro de 2015, 3,7 milhões de pessoas deixaram a classe C. Em junho do ano passado, a Confederação Nacional da Indústria realizou pesquisas com 2.002 pessoas em todo o país, a fim de mostrar como a crise econômica atual estava afetando a vida dos brasileiros. O resultado, chocante, mostrou que os efeitos da crise não pesaram apenas no bolso da população, mas alteraram de forma significativa como as famílias brasileiras se relacionam com o próprio dinheiro. O brasileiro não é bobo. A pesquisa indicou que 86% dos entrevistados reconhecem que estamos vivendo numa crise econômica, e mais da metade identifica a situação como ruim ou péssima. Por isso, 57% dos brasileiros alteraram seus hábitos de consumo ou planejamento financeiro, enquanto outros 21% falaram que pretendem alterar no futuro. Já uma pesquisa feita pela Época e Reclame Aqui, com mais de 35 mil pessoas, em 2015, apontou que os orçamentos domésticos foram reduzidos por mais de 90% dos brasileiros. Vale comentar que dentre esses 35 mil, 11 mil recebiam no ano passado de 1 a 2 salários mínimos, e que dentre esses 90%, 32% tiveram que reduzir drasticamente o orçamento. Para se ter ideia, esses números são significativamente maiores do que os da crise internacional de 2008 e 2009, pois segundo a CNI, apenas 1 em cada 3 brasileiros na crise passada alteraram seus hábitos de consumo, e no máximo 27% falaram que pretendiam alterar. Isso acontece pois a crise passada se restringiu à indústria, e o aumento do crescimento do consumo doméstico ajudou na recuperação da situação. Já a crise atual impactou a economia como um todo, afetando as famílias de forma mais severa, com uma queda mais acentuada tanto no emprego, como na renda, no consumo e no investimento. Soma-se a isso ainda a crise política, provocada por um descontentamento a nível nacional com os nossos representantes, o que gera um ambiente de incerteza e pessimismo pelo brasileiro quanto ao futuro do país. Esta situação ficou claramente evidenciada na pesquisa da Época e da Reclame Aqui, no qual 43% das pessoas responderam que a situação financeira do Brasil deve ficar pior ou muito pior. Em meio a tudo isso, também existe o fator instabilidade associado aos que ainda se encontram empregados. A situação presente no mercado de trabalho está tirando o sono de muitas pessoas, principalmente das mais pobres, já que demissões e mais demissões têm ocorrido com alta frequência. A revista Exame anunciou em 2015 que de 1,5 a 2 milhões de vagas formais seriam eliminadas naquele ano. A taxa de desemprego no Brasil no primeiro trimestre de 2016 foi calculada em 10,2% pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. É a maior taxa desde que essa pesquisa começou a ser feita, em 2012. Já pela pesquisa da CNI, um total de 44% dos entrevistados falaram que algum familiar ficou desempregado só entre junho de 2014 e 2015. Além disso, na época, 76% se mostraram preocupados ou muito preocupados em ficar sem emprego ou fechar um negócio até junho deste ano. As portas do mercado estão se fechando e, além disso, a inflação vem atacando o bolso das famílias brasileiras, impactando significativamente a renda da população. Por exemplo, conforme a CNI, 6 em cada 10 brasileiros afirmaram ter perdido o poder de compra já entre metade de 2014 e de 2015, sendo que nenhuma região do país conseguiu sair ilesa e uma perda maior foi sentida no sul e sudeste do país. Além disso, o medo de perder o padrão de vida de que gozam hoje é generalizado na população. Frequentar o supermercado, por exemplo, passou a ser uma tarefa espantosa sob o ponto de vista dos entrevistados. Um dos grandes problemas associados a esse assunto, para muitos especialistas, é que os que possuem menores condições de renda, como os que estão na classe C, D ou E, acabam sendo os mais afetados por serem bastante vulneráveis. Com a perda da renda, aqueles que não adotam um estilo de vida frugal o suficiente sofrem com o endividamento, sendo grande parte do tipo maléfico. Mais de 1/3 dos brasileiros se endividaram para pagar os seus gastos pessoais, sendo que mais da metade sem se planejar.
Como era esperado, 60% dos endividados entrevistados disseram ter passado por dificuldade na hora de pagar as suas contas, e 48% acham difícil ou muito difícil pagar os seus empréstimos e financiamentos. O impacto no poder de compra também pode ter acontecido e continuar a acontecer por conta do aumento dos juros. Assim entendem aproximadamente 56% dos entrevistados da pesquisa da época e Reclame Aqui. A demanda por aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, por exemplo, reduziu. É o que fica evidenciado quando cerca de 11 mil pessoas, das que responderam à pesquisa, relataram uma menor procura por bens como estes. Enquanto isso, de acordo com o estudo da CNI, 1 em cada 5 brasileiros estão tendo que vender os seus próprios bens para arcar com as dívidas. Com isso, percebe-se que a relação das famílias brasileiras com suas finanças mudou consideravelmente, com novos desafios a serem enfrentados. Porém, isso abriu oportunidade para um comportamento mais consciente com o próprio bolso. Basta saber se essa mudança será duradoura ou apenas passageira. Tem a falta da visão estratégica, planejamento estratégico, a falta de elaboração de programas governamentais nas variadas estruturas sociais, né, várias áreas de atuação do governo, e, conjuntamente com isso, a falta também de controle sobre a implementação desses programas. E a falta de controle sobre a implementação desses programas levou também à crise fiscal, né? A sociedade brasileira como um todo, temos um governo que gasta muito mais do que arrecada. Nós temos aí uma situação em que todos os indicadores econômicos são influenciados por isso. Leva à inflação, leva à falta de confiança do mercado externo, né, dos investidores. Os investidores veem essa situação de desequilíbrio fiscal, aí aumenta aquilo que se chama de custo Brasil, né? Os investidores não são atraídos a investir aqui na nação, no Brasil, também não são atraídos a emprestar dinheiro para o governo, para que o governo faça o gerenciamento da sua dívida pública. Isso tudo aumenta, né? O governo tem que passar a oferecer maiores taxas de juros para que os investidores pensem em investir, em comprar títulos públicos brasileiros, por exemplo. E isso tudo é uma bola de neve, né? O governo tendo que pagar maior taxa de juros para os investidores significa que grande parte do orçamento público, né, do que o governo arrecada na cobrança dos seus impostos e taxas, terão que ser direcionados ao pagamento do serviço da dívida. E tendo cada vez maior esse volume dos recursos empenhados para pagamento do serviço da dívida, falta dinheiro para investir nos outros programas governamentais, outros programas a diversas áreas em que o governo tem que atuar. Então esse aí é o aspecto geral dessa crise. Isso afeta porque essa falta de investimento do governo, em grande parte também, ela deteriora toda a estrutura, né, a infraestrutura nacional, e isso vai corroendo o poder de consumo da sociedade. Né? E a sociedade não podendo consumir, o que acontece? Ela também não temos um mercado interno favorável para as empresas produzirem. O cidadão não tem emprego, não tem renda, não pode consumir, com isso as empresas não têm para quem vender, não pode produzir, não produz, não emprega as pessoas. Isso é um ciclo vicioso, não é isso? Não emprega as pessoas não podem pagar imposto de renda porque está desempregada, e a empresa não pode pagar as suas contribuições fiscais também, imposto, contribuição social sobre o lucro líquido. Isso faz com que a arrecadação do governo também caia. Caindo a arrecadação do governo, o governo não tem dinheiro para prestar os serviços básicos para a sociedade. É essa situação que nós vivemos e que afeta diretamente a vida da sociedade, da família brasileira, né? Que vai ter os seus chefes de família, pai, mãe, desempregado. Aí os mais jovens são obrigados também a procurar um novo emprego, né? O garoto está aqui no primeiro semestre do curso de contabilidade, não fez nem os 36 créditos aí, que é o mínimo para ele ter que cumprir para depois procurar o estágio, mas ele vem bater aqui na nossa porta, quase que implorando efetivamente para que nós
nós possamos aí dar uma autorização para que ele entre no estágio, porque ele está precisando, porque a família não tem dinheiro, está todo mundo desempregado, surgiu um estágio para ele, e que isso vai ser, de certa forma, a salvação da família. Isso é muito triste, né? Não poderia, não deveria ser dessa maneira. Então esse é um aspecto que influencia a família, e também eu estou aproveitando o questionamento para falar como isso também afeta o dia a dia dos nossos estudantes aqui da UFRJ. É isso que eu tenho visto aqui todo dia, um número cada vez maior dos jovens procurando aqui para entrar no mercado de trabalho cada vez mais cedo, e dessa maneira que vem acontecendo. Acho que, resumidamente, poderia ser essa uma resposta. Cara, eu sou péssima em economia, mas o que eu entendo como crise é o que eu leio nos jornais, entendeu? Que todo mundo fala, crise, tem crise. Porque, na verdade, eu tô sempre em crise. Minha crise pessoal mesmo. Eu não me lido muito bem com as minhas finanças, não. Então, eu percebi que os preços aumentaram e que a gente, eu percebi pelas coisas que eu leio, porque eu também não tenho o costume de fazer compras mais, assim, mas basicamente isso. Não, em crise, acho que eu entendo mais o efeito que teve foi em relação à desvalorização da moeda, principalmente. Porque às vezes eu olho o preço, assim, até para comprar as coisas e para viajar também, o real tá desvalorizado pra caramba. Então, acho que o que mais afeta em relação a mim seria isso, para comprar as coisas e para viajar, principalmente. Olha só, a forma que a crise, eu particularmente entendo que a crise vem afetando as famílias no seguinte sentido: as pessoas não estão tendo condições de manter, de comprar o básico para a sua casa, de manter a sua família, seus filhos, de dar uma condição razoável de vida para os filhos, para o colégio, e isso aí, comprar o básico para a sua casa. Por diversas razões, as pessoas acabam se relacionando intimamente com a gestão dos seus recursos financeiros, ainda mais em momentos de instabilidade econômica. Tal administração acaba por ganhar uma maior atenção. Afinal de contas, é nesses momentos que muitos indivíduos acabam por perceber que precisam fazer um uso mais consciente do seu dinheiro. E por isso, o processo de construção de um orçamento pessoal ou familiar pode se apresentar como uma solução para esse momento. Sem prejuízo disso, o orçamento é uma prática recomendável independentemente do momento econômico que se esteja vivendo, pois se, em momentos de recessão, o orçamento se apresenta como uma boa medida para se diminuir apertos, em outros cenários ele pode servir para a formação de riqueza, bem como para a realização de sonhos que requerem investimentos financeiros. Ou seja, a crise pode até ser um motor que impulsiona os indivíduos a começarem a ter sua vida financeira regrada por meio de um planejamento mais rigoroso e adotado sob premissas que permitam àquele que o executa fazer o uso apropriado do seu dinheiro, que quando não ocorre dessa forma, acabe ocasionando situações delicadas para a vida como um todo e que muitas vezes emperram a realização dos objetivos pessoais ou familiares. Diante disso, nos questionamos se para acumular riqueza é necessário algum pré-requisito. Será que para ser rico é necessário ter sorte ou ter inteligência? O que torna algumas pessoas ricas e outras não? Seguem algumas estatísticas. É sorte. Apenas 2% dos milionários herdaram todos ou parte de seus bens ou imóveis. Menos de 20% herdaram uma pequena parcela de sua riqueza. Mesmo aqueles que são alvo da riqueza pela sorte não conseguem reter seus prêmios. Há pessoas que ganham fortunas e não conseguem perpetuar esse dinheiro. Um dos maiores motivos de depressão é ter uma vida financeira estável, confortável, e de repente acontece algum fator externo fora do seu alcance, como perder o emprego, que te obrigue a ter que se adaptar a um estilo de vida mais baixo. Mais de 80% das pessoas que ganham fortunas nas loterias ficam falidas em até 5 anos. A riqueza precisa ser conquistada, construída, até para que a pessoa dê valor àquilo, para que saiba administrar aquele patrimônio. Quando alguém ganha uma fortuna de uma vez, essa pessoa não está preparada para administrar. Ela não sabe investir, cuidar daquele dinheiro. É inteligência? A maioria dos milionários não se formou com mérito. Alguns sequer conseguiram entrar numa faculdade de primeira linha. Se riqueza fosse uma questão de inteligência, uma proporção enorme de milionários teria QIs astronômicos, e não é o que se percebe. Muitas vezes tiramos o mérito das pessoas ricas que construíram esse status. Então, respondendo à pergunta,
Os ricos entendem a importância da acumulação de riqueza e das finanças pessoais e vivem rigorosamente de acordo com isso. Eles entendem a importância de se construir um orçamento. Muitas pessoas não têm a menor noção do que acontece de fato em suas vidas financeiras. As coisas vão acontecendo ao natural, as pessoas se atropelam e não têm o gerenciamento, não sabem muito bem para onde vai o dinheiro. E muitas vezes levam um susto, porque o mês ainda não terminou e o dinheiro já. E é isso já a pergunta de quem não tem controle de suas finanças. O que eu fiz com o meu salário que já acabou? O dinheiro é um bom empregado, mas um mau patrão. Esse provérbio francês é ótimo para exemplificar que quem deve comandar o dinheiro é você mesmo. E nada melhor do que montar um orçamento para isso. Para tal, é necessário saber de onde vem e para onde vai o seu dinheiro, ou seja, suas receitas e com o que se gasta, suas despesas. Lembrando que quem é assalariado e só tem uma fonte de renda deve contar com 13º, férias e algumas vezes participação nos lucros. Saber exatamente onde se gasta é a única forma de obter controle. Os grupos de despesas que devem construir um orçamento doméstico padrão são 9: moradia, alimentação, transporte, compras, cuidados pessoais, educação, saúde, entretenimento e despesas financeiras. Ainda falando de despesas, para melhor classificá-las e reduzi-las, é interessante separá-las em 2 grupos: obrigatórias e não obrigatórias. Obrigatórias fixas. Não podem ser eliminadas e não podem ser reduzidas. IPTU, IPVA, aluguel, condomínio. Variáveis. Não podem ser eliminadas e podem ser reduzidas. Alimentação, vestuário, higiene, limpeza, água, energia. Não obrigatórias fixas. Podem ser eliminadas e não podem ser reduzidas. Plano de saúde, assinatura de jornal, sócio de clube. Não obrigatórias variáveis. Podem ser eliminadas e podem ser reduzidas. Cinema, produtos de beleza. Diminuindo as despesas das receitas, teremos o resultado do exercício. E a diferença será se positiva para investir ou se negativa, um indicativo de que a conta está no vermelho. E uma vez ciente do seu resultado do exercício, chega a hora da tomada de decisão. Se suas receitas forem maiores que suas despesas, aproveite para investir o dinheiro que sobra no final do mês. Iguais às suas despesas, comece a rever o seu orçamento, pois qualquer imprevisto pode lhe causar problemas. Menores que suas despesas, tome medidas urgentes em relação aos seus gastos e faça uma boa análise e veja quais as despesas estão fazendo com que você fique no vermelho. A questão central da acumulação de riqueza é fazer o dinheiro trabalhar para você. Uma fala comum é: não tenho tempo para fazer um orçamento. Porém, pense bem, gastamos milhares de horas por ano para ganhar dinheiro. Por que não tirar algumas horas para acompanhar aonde ele vai? Por isso, passamos a tratar dos aspectos ligados ao orçamento. Planejar o futuro é importante para que se possa caminhar em direção a algo. O estabelecimento de objetivos é o que possibilita a identificação dos meios que podem ser usados para atingir essas metas. Quando o assunto são ações que envolvem desembolsos financeiros, ou mesmo a construção de um patrimônio, existem conhecimentos que auxiliam nesse processo. Poupar, investir, se proteger do processo de desvalorização da moeda, tipos de remuneração sobre o capital. Então é sobre eles que iremos falar. Poupar é uma parte primordial na realização de sonhos financeiros, pois eles sempre começam nesse fato. Mas o bem da verdade é que muitas pessoas têm dificuldade em conseguir poupar. Isso talvez ocorra porque o modo que a sociedade vive incentiva o consumo imediato, facilita a compra antes do pagamento, quando na verdade a ordem deveria ser inversa. Pode-se concluir que poupar é importante, mas será que só isso é capaz de resolver tudo? Existem outros fatores que afetam a realização de sonhos financeiros e é razoável conhecer. Inflação, a palavra mais temida pelos brasileiros ao longo dos anos. Mas o que é efetivamente inflação? Inflação são aumentos sucessivos nas tabelas de preço, o que acaba por implicar que por mais que você ganhe o mesmo dinheiro, ele já não é mais capaz de comprar tudo aquilo que comprava anteriormente. É por este motivo que apenas guardar dinheiro, como fariam os antigos, debaixo do colchão não é um método eficiente. O dinheiro, em condições normais, perde o seu valor ao longo do tempo. Então, no mínimo é necessário buscar um mecanismo de proteção e desvalorização do dinheiro. Mas como isso é possível? Se proteger da inflação é fazer com que seu dinheiro seja remunerado na mesma proporção que a inflação do período, mas apenas manter o poder de compra não é a meta de quem quer realizar sonhos financeiros e formar um patrimônio. Por essa razão é interessante investir o seu dinheiro onde ele possa ter rendimentos superiores à inflação, o que se chama de rendimento real. Ainda nesse sentido, cabe tratar de como os investimentos são remunerados. A remuneração do capital é o que se chama de juros, e é isso que se ganha ao aplicar uma continha em algum investimento. A maioria esmagadora, para não dizer a totalidade dos investimentos, tem juros do tipo
compostas. Isso significa dizer que o rendimento incide sobre o principal, mas também sobre os juros que vão se acumulando. Como dito anteriormente, no processo de construção do orçamento, é importante que se definam objetivos de curto, médio e longo prazo, e essa definição ajuda na escolha do tipo de investimento ideal para cada um desses objetivos. Existem diversos tipos de investimentos no mercado, então é interessante buscar aqueles que rendam mais do que a inflação, tenham um tempo de maturação igual ao período definido para aquele sonho e que seja compatível com o risco que se quer assumir, e dessa forma, portanto, usar o rendimento como uma alavanca para impulsionar essa meta. Este vídeo está quase chegando ao fim, tendo sido abordadas as principais questões de como a crise vem afetando as famílias brasileiras e como a aplicação de conhecimentos de finanças pessoais, principalmente relativos à construção do orçamento, podem ser efetivos diante dessa situação econômica. Mesmo sendo verdadeiro tal fato, de modo algum o controle efetivo dos orçamentos pessoal ou familiar deve ser usado apenas nesses momentos, mas sim ao longo da vida, para que se consiga realizar sonhos financeiros.